Esse recado vai para a nação agora. O ano de 2025 vai acontecer o inacreditável. A maior crise diplomática vai ser um negócio de doido que ninguém vai conseguir. E um nome que vocês irão ouvir com muita constância: quebra de protocolo. Vai ter quebras de protocolo. É o nome que vocês vão ouvir. 72 dias a partir de hoje. Quebra de protocolos. Eles irão se arrepender do dia que eles nasceram. Do mesmo jeito que fizeram com a nação brasileira, será feito com vocês. Todos que cometeram injustiça no Brasil, vocês serão abandonados, desprezados, humilhados por aqueles que vocês confiam. Eu vou repetir de novo. Os protocolos serão quebrados. Que vocês irão dizer: eu nunca pensei que a minha geração vivesse para poder ver o que eu estou vendo agora. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. E haverá um grande rebuliço entre as polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Eu avisei. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Dessa live será inacreditável. Por isso que Deus quer que eu me apresente, para que você escute até o final, pois nada que é aparente aos olhos de vocês em território nacional brasileiro é verdade. Nada que a imprensa, que a grande mídia, nada que os grandes políticos nacional brasileiro tentem dizer que é isso, que é aquilo, que não vai dar em nada, que né, riem, batem foto, brincam, confiando. Eu vou dizer uma coisa no final desta live, que vai ser uma das coisas mais reais que já foram ditas, e todas as pessoas que estão assistindo e vão contemplar. Vai contemplar e não vai cair uma palavra do que eu disser no chão. Uma palavra do que eu disser no chão. E vocês vão se espantar muito. Mas vão se espantar muito. Em no máximo, eu vou dizer assim. Eu nasci em 72. Em no máximo 72 dias. Em no máximo 72 dias, vocês vão se espantar. Até parecer que vocês viram fantasmas. Aqueles que batem foto, que filmam, que sorriem na foto e diz que nada vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para continuar o meu testemunho. Irá ter centenas de quebras de protocolos. O nome que você mais vai ouvir em 2025, logo no começo, serão quebra de protocolos. Os protocolos não serão respeitados. Os protocolos não serão respeitados. Do mesmo jeito, naquele dia que eu vi, vai ser crise diplomática. O ano de 2025 é o ano da crise diplomática. Então eu ouvi também, quando o senhor mandava dar o testemunho, que será quebra de protocolos. Quem é aquele que pensar que tem leis, ou que tem acordos ou pactos para poder proteger, não vai ter não. Não vai ter.
Eu já venho garantindo há muito tempo, não vai ter. Eu já disse muito tempo. A Rússia vai abandonar o Brasil. A China também vai abandonar o Brasil. Eu digo isto há meses e eu não volto atrás. Deixem rir quem quiser, deixem brincar quem quiser, e deixem brinque por 72 dias. Eu acho que a brincadeira vai acabar, mas deixa eu continuar. Esse recado vai para a nação agora. Fica aí, convida mais pessoas. O ano de 2025 vai acontecer o inacreditável. Eu vou olhar nos olhos de vocês. A maior crise diplomática vai ser um negócio de doido que ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. E um nome que vocês irão ouvir com muita constância. Quebra de protocolo. Vai ter quebras de protocolo. É o nome que vocês vão ouvir. Com muitas constâncias. Quebra de protocolo. 72 dias a partir de hoje. 72 dias a partir de hoje. Quebra de protocolos. Eu estou dando os dias, hein? 72 dias a partir de hoje. O mundo não vai aguentar. E principalmente o Brasil. Tanta quebra de protocolo. Tanta quebra de protocolo. Crise diplomática. Esses que estão rindo, batendo foto, filmando, rindo, zombando da nação, escute o que eu vou dizer. Eles irão se arrepender do dia que eles nasceram. Do dia que eles resolveram fazer o que eles fazem todos os dias. Eles irão se arrepender do dia que eles resolveram fazer o que fazem todos os dias. Podem rir. 72 dias a partir de hoje. Quem está contigo vai abandonar você. Do mesmo jeito que fizeram com a nação brasileira, será feito com vocês. Da mesma maneira que fizeram com a nação brasileira. Aquele anjo que eu com 7 anos apareceu, senti a presença dele, mandou dizer para vocês. Do mesmo jeito que vocês fazem com a nação brasileira, irão fazer com vocês. Do mesmo jeito. E vocês irão pedir a morte por causa de um grande espírito de tormenta que vem sobre vocês. E vocês irão saber de vez por toda que quem manda no Brasil é espírito. Tiago 7, não sabe, 17:1. O Pai das luzes é Deus que manda no Brasil. Deus que manda no Brasil. Em 72 dias, todos que cometeram injustiça no Brasil, vocês serão abandonados, desprezados, humilhados por aqueles que vocês confiam. Eu vou repetir de novo. Vocês serão desprezados, vocês serão humilhados por aqueles que vocês confiam. E aquilo que vocês arridem e dizem, não tem nem possibilidade, porque o protocolo não deixa, não vai ter protocolo, não. Não vai existir protocolo. Os protocolos serão quebrados. Hoje é 2/12. Eita, Jesus, já é 2, Jesus. Jesus, tu deu aqueles dias lá, não foi? Que terminam hoje, Jesus. Os 47 dias, não foi? Terminava hoje. Eita, Jesus. Hoje é 2/12/2024. O horário agora são 23 horas e 26 minutos. 23 horas e 26 minutos. Eu comecei 10 horas e alguma coisa dessa live. 22:10, mais ou menos. São 23 horas e 26 minutos. Do dia 2/12/2024. Só foi um recado. Vocês nunca se esquecerão dessa live. Nunca. E vão saber que aquele que me guia é Deus. E Ele habita em mim. Deus me guia e Ele habita em mim. Ele é meu Pai. E meu Pai mandou falar isso para você. Vocês vão se arrepender
muito, de manhã, de tarde e de noite. Vai ser uma vergonha internacional. A quebra de protocolos, a crise diplomática. Não pode isso, porque nós temos isso, nós somos, não sei o que, assinamos o acordo do pacto, não sei o que. Pode assinar o acordo do pacto das nações, das desnações, não vai ter jeito. Vai ser quebrado o protocolo. Você já quebrou algum dia? Você já quebrou protocolos um dia? Você já quebrou protocolos um dia? Vão quebrar todos os protocolos. 100 vezes mais o que você quebrou. Uma vergonha será internacional. E vocês verão coisas que vocês irão dizer. Eu nunca pensei que a minha geração vivesse para poder ver o que eu estou vendo agora. Vocês irão ver. São coisas grandes, hein? Saiu por essa boca, não saiu? Quem manda nela, sou eu não. Quem manda nela é ele. Quem manda nessa boca aqui, ó, não sou eu não. Quem manda nessa boca aqui, ó, é Deus. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu vou ficar uma loucura aqui. O médico disse que não era para estar falando, que pelo o grau do que foi feito aqui, eu não era para falar mais. Eu não sinto isso aqui, ó. O meu, eu não sinto nada. Quem quiser pagar médico aí para mim, pode pagar que eu aceito. Pode pagar, eu aceito. Manda fazer ressonância, tomografia, eu aceito. Eu aceito, pode pagar. Eu só aceito de livre por vontade. Aceito, pode vir que eu aceito. Olha, eu não aceito isso aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. A minha língua, que é a parte dela, eu não sinto. O médico olha para mim e diz, você não era para estar falando. Eu digo, é por isso que eu quero muitas vezes calar minha boca, eu não consigo, doutor. Vou te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é loucura, eu vou te mostrar. Eu mordo ela e não sei se eu não sinto ela. Quando eu mordo, eu não sinto que mordo. Aí o médico diz, porque ela está morta. Como essa metade aqui, ó. Está morta. Ó. Isso aqui, gente, eu chamo os médicos, mostro, eu vou onde vocês quiserem. Ela tem que pagar a passagem de avião, né? Tem que pagar a hospedagem, tem que pagar o hospital, né? Tudo mais, eu deixo, pode fazer, faça. Aqui, ó. Só para comprovar se o que eu estou dizendo é verdade. Pode fazer. Eu estou dizendo de alma para trabalhar. Faça. Ó. Eu mordo ela toda. Eu rasgo ela no meio. E eu não sinto. Olha o caroço aqui, o caroço do lombão. O lombão do caroço que tem, da mordida que eu não sinto. Ó. Eu não sinto. Porque quem manda nessa boca aqui é ele. Aqui. É ele. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. O cavalo de Troia está dentro do Brasil. E haverá um grande reboliço. Um grande reboliço entre as polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Eu avisei. João Victor Teófilo. João, qual a informação? O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou a Paulo Capelli do portal Metrópolis que se reuniu pessoalmente com integrantes da Organização dos Estados Americanos na manhã desta quinta-feira para dar seu relato sobre Alexandre de Moraes. Liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, a comitiva da OEA procurou o ex-presidente em Brasília depois de ouvir tanto críticos do ministro do STF quanto o próprio magistrado. Bolsonaro saiu confiante do encontro. Abre aspas. Conversamos por cerca de 50 minutos. Ele se mostrou interessado no que eu falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Fecha aspas, afirmou o ex-presidente. Na reunião, Bolsonaro também interagiu com outras pessoas da equipe da OEA. O Pedro Vaca Villarreal é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O colegiado faz parte da OEA, da qual o Brasil é membro junto com outros 33 países. Essa comissão investiga denúncias feitas por Bolsonaro e parlamentares da oposição. No relato a Pedro Vaca, Bolsonaro reforçou sua tese de que Alexandre de Moraes ajustaria depoimentos, faria pesca probatória e prenderia suspeitos sem que haja uma denúncia formalizada. O ex-presidente argumentou que haveria perseguição política a opositores do governo, concretizada por meio de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Pitoli. Bom, vamos lá. O que é importante, embora o Capelli já tenha dito, o que é importante, eu apurei que essa
essa reunião, essa conversa, esse encontro do presidente Bolsonaro com o Pedro Vaca Vidigal foi realmente um encontro satisfatório do ponto de vista do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante registrar que quem está disposto a ouvir, como está o Pedro Vaca Vidigal, ele tem que estar disposto a relatar. Por quê? Qual é a leitura que nós precisamos fazer? Ele precisava conversar com o presidente Bolsonaro? Não. Ele precisava ir ao encontro do presidente Bolsonaro, o representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Esse cara precisava conversar com o presidente Bolsonaro? Não, ele não precisava conversar com o presidente Bolsonaro. Quando ele se dispõe em ir até o presidente Bolsonaro, passar 50 minutos do seu tempo ouvindo os relatos do presidente Bolsonaro, isso evidencia, isso deixa claro que, além de estar disposto a ouvir, em algum momento ele vai ter que, já que é uma visita, digamos, agendada, oficialmente agendada, ou seja, o representante da OEA coloca na sua agenda e encontrou-se com o presidente Bolsonaro. Ele terá que relatar, ele terá que contar. Entendo eu, conhecendo o presidente Bolsonaro, estratégico que é, que deve ter gravado toda essa conversa. Por quê? Porque qualquer distorção, qualquer omissão, qualquer situação que coloque em xeque as falas do presidente Bolsonaro junto ao Pedro Vaca, ele tem como provar. Vou dar um exemplo aqui meu, que eu vivi há 10 dias. Quando fui entrevistado pela repórter da revista Veja, que publicou a matéria nesta semana, classificando Paulo Verde como a voz da direita no Brasil, um orgulho para nós, porque é uma revista nitidamente canhota, que atacou o presidente Bolsonaro em tudo que pôde. Colocar um espaço, dedicar 2 páginas para Paulo Verde, classificando Paulo Verde como a voz da direita no Brasil, orgulho para nós. Só que o que eu fiz? Desde o toque do telefone até o tchau, obrigado, eu gravei a conversa toda. E por que me dispus a gravar inteira? Porque se em algum momento, dentro das 2 páginas, houvesse qualquer tipo de distorção, houve omissão, deixaram de contar muita coisa. Né? Inclusive, o motivo pelo qual a matéria foi feita. Não contaram como de fato aconteceu a minha proximidade com o presidente Bolsonaro. Mas tudo bem, é uma decisão, não posso interferir nisso. Jamais interferiria, jamais. É uma decisão. Só que, tudo gravado. Por quê? Se em algum momento houvesse qualquer distorção, qualquer mentira, qualquer intenção de destruir o meu trabalho ou a minha vida, eu teria como provar. Entendo que o presidente Bolsonaro, estratégico que é, né, deve ter feito isso. Estrutura para isso tem. A partir daí, já que decidiu ouvir, será que vai decidir contar? A minha dúvida é, se o cara coloca no seu, na sua agenda, no seu cronograma de visitas, presidente Bolsonaro, ele vai ter que contar. Não tem jeito. Ele vai ter que contar. É o nosso desejo. Saiba disso. Então, e além de tudo, o presidente Bolsonaro, como disse o Capelli, muito satisfeito. Lembrando que muitos tiveram 5 minutos de encontro. Bolsonaro teve 50 minutos para contar tudo o que está sofrendo. Boa sorte, presidente. A gente está junto. Acredito, estou na expectativa de que esse relatório seja um relatório em que mostre realmente a situação do Brasil que a gente vem denunciando com muita determinação, com muita coragem, sabe? Quero louvar os parlamentares que lá estiveram. No momento em que eu estava a Bia, estava a Carla Zambelli, estava o Marcel Van Hatten, estava o Nicolas Ferreira, o Ramagem, o Jorge Seife, a Damares, de parlamentares que estavam nesse momento, assim, as outras pessoas eram assessores dirigentes da imprensa, inclusive aquele do Metrópole, que acabou fazendo muito bem ao Brasil, entrevistando ele em inglês, e ele dizendo que estava chocado, estava impactado com aquele que ele ouviu. E o que eu vi nos olhos daquele rapaz, sinceramente, eu não vou julgar ele pela aparência, porque se a gente fosse julgar pela aparência, sabendo que ele tem uma tendência socialista, a gente ia dizer, não vai sair nada daí. Mas essa primeira impressão eu tive lá nos Estados Unidos. Mas nesse momento eu espero, Pitório, que venha um relatório e que venha conjuntamente outro relatório que está sendo feito pelo governo Donald Trump, que o Brasil vai se assustar, ou vai se surpreender, ou parte do país, a maioria, vai se alegrar com esse relatório que está sendo feito lá, os levantamentos feitos no governo Donald Trump, pelo Elon Musk e o departamento dele, para todo mundo, não é só para o Brasil, mas a surpresa de que eles exerceram dentro do processo eleitoral, e afirma ainda, sem essa influência, sem o dinheiro do povo americano, Jair Bolsonaro estaria no poder. Senador Magno Malta, obrigado, senador, pela tua coragem, pela tua disposição em conversar com a nossa audiência e por lavar a nossa alma. Com relação ao pedido que o senhor fez, já vou falar com a assessoria do senhor agora para a gente poder falar sobre as crianças aqui e alertar pais e mães responsáveis que nos acompanham aqui diariamente na Ouro Verde. Obrigado, meu senador. Será um maior prazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem, o Pedro Vaca, surpreendentemente, esteve com o presidente Bolsonaro. 50 minutos. Eu tirei uma conclusão e queria te ouvir até para validar ou não a conclusão que eu tirei. Entendo eu que se o Pedro Vaca coloca na sua agenda oficial uma visita ao presidente Bolsonaro, quem ouviu por 50 minutos,
ele não pode deixar de citar o que o presidente Bolsonaro trouxe como informação para ele, em especial da perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro diante de todos os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu entendo o seguinte, Duval, se o Pedro Vaca teve a disposição para ir até o presidente Bolsonaro, ouvi-lo por 50 minutos, não tem como ele não colocar o Bolsonaro no relatório. Então, é isso que fez a diferença da presença desse link, que um dia a gente pode revelar. Eu posso soltar o áudio para vocês escutarem, para não identificar a pessoa e nada, posso mudar a voz, mas eu mando para vocês de exclusividade, ele debatendo, questionando o relator. Então, o que aconteceu? Ele pressionou para que o relator começasse a ser imparcial, e aí o relator, então, de fato, começou a ouvir pessoas, porque eu disse para o relator, como é que eu estou desde 2003 mandando documentos para vocês, nenhum foi respondido. Aí veio o governo, que é o suspeito, que é o autor dos crimes, faz um convite para vocês, aí vocês vêm para cá, quer dizer que o próprio bandido convida a polícia para bater um papo, e depois que a polícia vai escutar quem foi a vítima, e aí a pessoa X, que estava na comitiva, começou a ver que de fato a viagem da comitiva era uma viagem, não era imparcial, era parcial, era para blindar o STF, por conta dessa relação estreita do STF com a OEA, já vindo há muito tempo. Por isso que o STF viaja, dá palestra, não sei para onde, construindo um núcleo político do STF, para ter apoio internacional de órgãos internacionais. E esses órgãos, todas essas ONGs, que sempre vão para o lado oposto, né, do que é o correto, o certo, ela começou a ter, após a USAID enfraquecida, e depois a denúncia do Jorge Soro, investindo bilhões nessas instituições principais, dessas que eu li, para continuar com a narrativa que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro é radical, que Bolsonaro é perseguidor, que ia dar golpe de Estado, que dia 8 foi um movimento encabeçado pelo Bolsonaro. Então, tudo isso, aí eu falei para algumas pessoas e falei numa live minha, aí estava falando da anistia. Aí eu falo aqui, Pitólio, para todo mundo, uma notícia muito boa. É impossível manter essa narrativa mentirosa. Impossível. Concordo. Eu estava temeroso deles irem embora com a narrativa de blindar Alexandre, mas quando eu fui comunicado que tinha ali no meio, aí eu falei, graças a Deus, e eu tive acesso à imagem. Ô, Duval, e quanto tempo esse relatório deve levar para sair? Uma semana, 10 dias, um mês? Não, vai durar um pouco, porque vai ter uma pressão política agora, inclusive a partir desse que estava junto. Quer dizer, ele vai ser o fiscalizador desse relatório. Ele, provavelmente, com pressão diplomática, vai assumir a relatoria. É provável, não é certo, é provável. E muitos que estão falando da anistia, eu digo para vocês que estão presos com tornozeleira, com penalidade de 17 anos, deixa eu falar uma notícia boa para vocês. O Bolsonaro é 99% de possibilidade dele ser eleito presidente da República em 2026. É o nosso dia D. Tudo vai ser revertido porque em quase 20 dias o governo americano já está acabando com essas ONGs que influenciavam a esquerda e massacravam a direita, criminalizavam a direita. Então elas estão acabando. Esses vermes, estão sendo mortos. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Isso é fato. Com outro cenário a partir do ano que vem. Ele tornando elegível, é lógico que ele vai ser eleito. E é lógico que o Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez, dar anistia a todos os presos políticos. Então eu até tenho falado para as famílias, calma, porque até 2026, Bolsonaro sentando na presidência, eu não tenho dúvida pelo caráter dele, eu só tive com ele uma vez, mas dá para ver, e a gente conhece o caráter da pessoa, ele vai dar anistia. Isso é óbvio. É a luta dele hoje, inclusive, né, Duval? É uma coisa que seria incoerente, ele chegar e não dar anistia. Sim, porque ele sofre a perseguição do mesmo jeito que os outros estão sofrendo. E essa sensação da expectativa da morte sobre ele, ele vai ser preso, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Isso queria que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então isso causa um abalo emocional muito grande. E ele mesmo assim está mantendo assim. E são 4 anos, mais 2, são 6 anos que o STF está perseguindo ele para achar uma agulha no palheiro e não acha nada. Exato. Então isso já vai ser colocado. E essa radicalidade, que muita gente acha que mas Bolsonaro é radical. Olha o Trump. É o mesmo do primeiro governo? É um outro Trump. É o mesmo. Por necessidade, né, Duval? Por necessidade. O Bolsonaro não é mais aquele. Aquele precisou para aquele cenário. Que aqui fica meu agradecimento a ele, que ele ressuscitou todos da direita, que é a maioria no mundo inteiro, que estava sendo massacrado por questões, né, de toda essa estrutura política, de órgãos internacionais bilionários, querendo calar a direita por conta dessa liberdade, da questão de geração de emprego e não ficar dando dinheiro para poder manter, enfim. É muito mais profundo, mas o que eu quero dizer aqui, dizer para todo mundo que ainda tem aquela narrativa de Bolsonaro é isso, desfaz a imagem que vocês tinham de Bolsonaro. Ele vai entrar como outro presidente da República, ainda mais com mega ultra apoio do governo dos Estados Unidos. Perfeito. Então nós vamos ser colocados debaixo do braço do governo dos Estados Unidos para caminhar entre os países de primeiro mundo
e nosso Brasil vai sair dessa miséria, que nós vamos entrar numa recessão grande, já estamos entrando. Então os Estados Unidos, eles estão agora, saindo da relação diplomática com o Brasil para uma relação pessoal, porque eles sofreram perseguição como nós aqui sofremos também. Então, Perfeito. ao saber desse membro que estava participando, e quando me mandaram o vídeo, veio de lá dos Estados Unidos o vídeo, dele aqui no Brasil, batendo boca com o relator, eu comemorei, foi ontem à noite. Mas e muito. Por isso que eu pedi se podia falar com vocês hoje aqui. Porque a notícia é excelente. Excelente. Por isso que o STF ficou, no início, estava tranquilo, recebeu, bateu papo, mas as coisas foram transformando, e aí apareceu um que começou a confrontar o relator e fazia parte da comissão. Então, é uma excelente notícia, e o STF começou a ver que o negócio realmente não vai ter jeito. A onda levantou. Duval, quero te agradecer mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de te ouvir e pela boa notícia. Acho que era o que a gente precisava para fechar sexta-feira, saber que existe um membro, então, do governo da equipe de Trump, dentre esses que estão no Brasil. Obrigado, viu, Duval? Bom final de semana. Um grande abraço. Viu, Duval? Eu te agradeço muito, e todo mundo mantém a esperança que 2026 vai ser o dia D. Nós estamos num contra-ataque, não vamos parar, seguimos em frente. Mas dia D, nós temos que ter o Bolsonaro para fazer anistia, para fazer essa mudança, igual o Trump está fazendo, os dois são aliados, aí nós vamos ter um país de primeiro mundo. Só com o Bolsonaro, não é com A ou B, não é que eu estou discriminando outros de direita, não. Mas se não ceifar a vida de Bolsonaro, ele vai ser o próximo presidente. Por isso que temos que protegê-lo, cuidar e parar com essas narrativas de que ele não está fazendo nada, não está confrontando o STF. Ele não está porque ele não tem mais a prerrogativa de imunidade parlamentar, ele é um cidadão comum. Então, ele tem que pisar em ovos. É diferente da gente que tem ainda uns certos direitos que ainda o Alexandre toma todos. Mas é isso, Pitório. Obrigado pela oportunidade, pelo canal e essa oportunidade de mandar essa notícia boa para todo mundo. Que então essa comissão veio para o Brasil com um objetivo e voltou com um saquinho entre as pernas e vão ter que refazer tudo. Boa, Duval. Bom final de semana, Duval. Igualmente, um abraço a todos. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade, e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.